Definidos Flamengo e Atlético Paranaense, os dois finalistas da Copa Libertadores da América 2022, e evidentemente os espaços na mídia ocupados por programas esportivos, debates, lives, etc., textos também, né, acabam sendo invadidos por esse assunto. E, evidentemente, né, pela situação de cada clube, pelo histórico de cada clube, por ser o Flamengo um clube de torcida nacional, o Atlético um time emergente, um clube emergente, mas com uma torcida mais concentrada na região ali metropolitana de Curitiba, e pelo investimento do Flamengo ser superior ao do Atlético, não que o do Atlético seja pequeno, mas o Flamengo de fato é bem superior, evidentemente começam, né, os debates, as conversas na imprensa sobre futebol serem tomados por esse assunto com projeções, né? Projeções, porque é aquela coisa, né? A imprensa esportiva acha de fato que prevê o futuro. Sério, é sério isso. Não por acaso, torcedores vivem perguntando aos jornalistas e demais agregados da imprensa esportiva quem vai vencer, quem vai ser o campeão, e as pessoas respondem. Bem, quem me acompanha sabe que eu detesto esse tipo de coisa, porque eu acho que não é nem muito correto. A gente não tem o poder de adivinhação. A gente pode analisar, dar uma opinião, prever futuro. Bem, o jornalista não tem essa capacidade, o jogador não tem essa capacidade, e demais personagens que orbitam aí o futebol e a mídia esportiva. Nós vamos falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o apoio, o patrocínio do OneFootball. Bem, no OneFootball você não vai ter adivinhação, você vai ter notícias, você vai ter vídeos, você vai ter estatísticas, tempo real dos jogos de futebol nas principais competições do mundo. Você tem, por exemplo, as estatísticas do Flamengo e de Atlético Paranaense, de todos os seus jogadores na Copa Libertadores da América. Você encontra farto conteúdo e tem também o campeonato alemão, a Bundesliga, primeira divisão, segunda divisão, entre outros campeonatos que você pode acompanhar em vídeo com narração em português no OneFootball. E mais, você também pode assistir aos melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro da primeira divisão no OneFootball. Você baixa o aplicativo e tem acesso a todo esse conteúdo no OneFootball, que é parceiro do youtube.com/MauroCésar. Quando você faz o download do OneFootball, você apoia o canal, apoia o youtube.com/MauroCésar, porque mostra para os nossos amigos do OneFootball a força do nosso canal. Ok? Então, ao final desse comentário, faça aqui o download sem qualquer adivinhação, apenas para ter informação e conteúdo de graça. Não vai pagar nada por isso. Então eu dizia, né, começam essas projeções. Não, o time é favorito. Qual o percentual? Gente, isso não é bolsa de valores, isso não é jornalismo econômico. Outra coisa chata, eu dou 60, 40, 70, 30. Ninguém tem esse poder, é só palpite, não se iludam. Qualquer um na mídia esportiva que vem falar que o percentual é A, B ou C, é só uma corneta, é só um palpite. O que a gente pode discutir é os times, como jogam, as estratégias, as características, as virtudes, os defeitos. Isso dá para discutir. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas para continuar nesse tema, antes de mudar um pouquinho a pauta desse vídeo, observe que a narrativa de favoritismo do Flamengo, ela cresce, e ela não vem do Flamengo, dos profissionais do Flamengo, nem vem da torcida do Flamengo. Um ou outro rubro-negro do Rio, né, do time do Rio, porque os dois são rubro-negros, eventualmente faz ali uma gracinha na rede social. Flamengo, se não ganhar de pelo menos 4-0 não está valendo. Mas isso aí é bravata, não responde pelo clube, não responde pela torcida. É apenas uma pessoa ou outra fazendo uma gracinha, né? É claro, seria relevante se o Flamengo, em manifestações públicas, por intermédio dos seus profissionais ou seus dirigentes, demonstrasse algum tipo de menosprezo ou diminuísse a importância do seu adversário, o que seria um absurdo, seria uma loucura, né? Que é o Atlético. Como o Atlético não vai fazer a mesma coisa, vai continuar remando na dele aí numa situação natural dentro desse contexto. Então, prestem atenção. Assuntos que surgem na pauta nesse momento, né? O Flamengo está na final, o Flamengo não ganhou nada. Ano passado ganhou um título relevante, além do Carioca, né? E da Supercopa e tal, mas os títulos mais importantes do Flamengo fracassou, não ganhou nada. Nesse ano não tem taça nenhuma conquistada até agora. Está vivo em 3 disputas, é verdade. Uma final já está garantida, uma outra final bem encaminhada, que é a da Copa do Brasil. Mas o Flamengo não ganhou nada. Mas começa a conversa. Vai perder a graça. Tem um time sobrando. Sobrando como? Quem está sobrando é o Palmeiras, com 7 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está atrás. Ano passado o Flamengo não sobrou. Quem sobrou foi o Atlético Mineiro, né, com a ajuda ali dos seus benfeitores e tudo, aportes financeiros. Hoje está numa situação difícil. Está 11 pontos atrás do líder, podendo ficar 14 se o Palmeiras vencer no sábado o Juventude Lanterna, jogando aqui em São Paulo. Porque o Atlético já jogou na rodada e empatou na quarta-feira com o Red Bull Bragantino em Belo Horizonte por 1-1. Então,
Quem sobrou no passado foi o Galo, ganhou a Copa do Brasil e o Brasileiro. Uma tríplice coroa, contando o Campeonato Mineiro, como o Cruzeiro fizeram em 2003. Quem sobrou foi o Palmeiras, bicampeão da Libertadores, campeão paulista, campeão da Recopa, campeão algumas vezes esse ano. Esses sobraram. O Flamengo não está sobrando nada. Aí nesse momento, quando o Flamengo chega na final com autoridade, fazendo um 6-1 no placar agregado sobre o Vélez, dando um show no jogo disputado em Buenos Aires, aí começa, porque não sei o quê, porque a divisão da receita. Ninguém falava isso quando o Flamengo estava na draga. E por que não se fala, por exemplo, dos clubes que se endividam e contratam? Clubes paulistas, especialmente. São Paulo, Corinthians. Isso não é pauta. É muito interessante isso. Para mim, isso é bairrismo. Para mim, isso é bairrismo. E tentativa de engajamento. Por quê? Você vai contra a torcida mais numerosa do Brasil, mas somadas todas as outras, dá mais gente do que a torcida do Flamengo. Claro, o Flamengo não tem mais de 50% da torcida brasileira. Tem um percentual significativo, mas não é mais da metade dos torcedores. Então, é uma estratégia velha, antiga e que é utilizada, e ela se acentua nesse momento em que o time está na final da Copa Libertadores e com uma, digamos, bem encaminhada classificação para a final da Copa do Brasil e é o segundo colocado no Brasileirão, embora uma distância razoável aí do Palmeiras, 7 pontos. Então é muito curioso isso, né? Aí as discussões ficam aí. Ou então alguém vai discutir a situação do Flamengo no Brasileiro. Mas no ano passado o Palmeiras estava muito mais distante do líder do que o Flamengo e não se falava sobre isso. Falava-se do plano do seu técnico para tentar o título, mais uma vez, o título continental. E deu certo, o plano funcionou, o time foi campeão. Então a diferença de tratamento em alguns segmentos da mídia é muito evidente. Isso para mim é bairrismo e tentativa de engajamento. Agora, eu não entendo por que diante disso, alguns produtos... Olha, eu fico muito à vontade, que eu estou na internet, tá? Eu estou na televisão, eu estou na televisão e na internet, eu estou em texto, estou em vídeo, estou no meu canal, estou em outros espaços. Quem me acompanha sabe que eu estou lá na TV Cultura toda segunda-feira, estou lá nos jogos de Libertadores e de Liga dos Campeões e nas lives, na Fute Live no SBT após esses jogos. Estou frequentemente lá na Jovem Pan e no UOL também, direto, quase todo dia em vídeo e todo dia escrevendo no meu blog. Então eu estou em vários espaços e fico à vontade para dizer. Tá? Se as pessoas acham, que torcem pelo Flamengo, acham que esses setores da mídia estão fazendo esse trabalho esquisito aí de criar celeuma onde não há, gerar discussão porque o time tem receita, ao invés de discutir aqueles que devem, que não têm receita, porque devem, porque são mal geridos. Por que assistem? Por que acompanham? Né? Por que discutem isso? Eu realmente não entendo. Sobre o jogo em si, gente, faltam 50 dias. É impossível fazer uma projeção concreta sobre esse confronto. Por quê? Porque o Atlético e o Flamengo podem ter jogadores machucados, jogadores em ótima fase que agora não estão bem, em péssima fase que agora estão bem. Muita coisa pode mudar. Vai ser muito importante que tanto o Atlético quanto o Flamengo tenham cuidado com a parte física para tentar chegar nessa final da melhor forma possível. O Flamengo tem aí ainda uma possível final da Copa do Brasil em duas quartas-feiras da semana anterior à da final. A final da Copa do Brasil nos dias 12 e 19 de outubro. Exatamente. E no dia 29, ou seja, 10 dias depois da final da Copa do Brasil, caso o Flamengo dela participe contra o Fluminense ou o Corinthians, o Flamengo estará jogando a final em Guayaquil, na Copa Libertadores contra o Atlético. Então o Flamengo ainda tem isso. Um desafio tremendo, além, claro, de tentar fazer o melhor possível dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o que dá para falar, em cima do que foi hoje, se as equipes não se modificarem até lá, o Atlético terá que melhorar e muito seu desempenho defensivo, especialmente, porque foi muito vulnerável contra o Palmeiras. E o Flamengo vai precisar de mais equilíbrio e regularidade, porque tem tido partidas muito boas e outras nem tanto. Então, esse é o retrato de hoje. Se o jogo acontecesse daqui a poucos dias, poderíamos até nos aprofundar a respeito disso. Mas com 50 dias, eu acho que é absolutamente impossível. Seria um chute. Como não passa de chute essa história de dar 30%, 40% e outras cornetadas que acontecem por aí. Mas o fato é, essa história, essa narrativa vai crescendo. É favorito, é favorito, é favorito. Para depois alguém falar, não, o Flamengo menosprezou o Atlético. Quem do Flamengo falou mal do Atlético menosprezou o Atlético? Fiquem atentos a isso e a gente pode até voltar a conversar a respeito mais adiante. Esse vídeo tem um apoio e patrocínio do OneFootball, aplicativo que você deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça o download do OneFootball, você vai ter Campeonato Alemão, Primeira Divisão, Segunda Divisão, entre outros campeonatos ao vivo, com imagem. E os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, além de várias e várias estatísticas e entrevistas, conteúdo de graça no OneFootball, você tem acesso fazendo o download do aplicativo. Você viu passando aqui também, ao longo do meu comentário, as artes chamando tudo que está aqui na descrição do vídeo em seus respectivos links. O curso online de jornalismo esportivo, o canal de cortes, faça inscrição, lá você encontra o melhor das nossas lives aqui do youtube.com.br Mauro César, o nosso clube de membros, né? Agora em setembro tem a live dos membros,
na segunda quinzena. Vamos marcar a data já já. O membro do canal debate comigo aqui, fazendo parte aqui numa espécie de... como se fosse um programa virtual esportivo, uma videoconferência dividindo tela, e é bem legal. Um debate sempre muito legal, a galera tem participado muito bem. Também você encontra o Uso 360 com os produtos do canal, camisetas, canecas, você tem desconto, inclusive apresentando ali o cupom Mauro, e claro, o meu blog do All Sport, onde eu escrevo diariamente sobre futebol. Todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu alerto, neste domingo, depois de Goiás e Flamengo, por volta das 21h10, 21h05, logo depois da partida, estaremos chegando com mais uma live aqui no youtube.com/Mauro César. Saudações! Ah!